Y mientras escuchaba predicar al pastor Clair, E mientras eu estava escutando compartilhar o pastor Clair, yo pensaba, eu pensava, ¿qué voy a predicar si ya lo compartió él? o que eu vou compartilhar se ele já pregou tudo. Pero me di cuenta en este momento Mas eu me percatei nesse momento que el Señor quiere hablarnos de su cruz que o Senhor quer falar para nós da sua cruz y de su resurrección. e da sua ressurreição. Quiere hablar fuertemente a nuestro espíritu esto, Ele quer falar isso para o seu espírito muito forte. que no solo creamos una vez esto, Que não somente a gente acredita uma vez nisso, sino que esto es parte de la vida del creyente. senão que isso é parte da vida do cliente. Y vamos a seguir continuando hablando del consumado es. E vamos continuar falando sobre que tudo está consumado. En todo el capítulo de Juan 19 Em todo o capítulo de João 19, habla sobre la crucifixión del Señor. fala sobre a crucificação do Senhor, Pero llegando él a su muerte, mas chegando ele à sua morte, él dijo algo muy importante. ele falou uma coisa muito importante. Y yo quisiera que ustedes me acompañen a leer Juan E 19:30. eu gostaria de ler João 19:30. Sé que ya lo leímos, Eu sei que a gente já leu, pero por favor acompáñenme. mas por favor, vamos ver. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinado a cabeça, entregou o Espírito. Cuando el Señor expresa estas palabras, Quando o Senhor fala essas palavras, estos eran los últimos momentos de vida mientras Él estaba en la cruz. esses eram os seus últimos momentos de vida quando ele estava na cruz. ¿Qué quiso decir con consumado es? Mas o que quis dizer o Senhor com falar que está consumado? Pregúntese eso. ¿Por qué eran sus últimas palabras? Por favor, pergunte-se que queria falar o Senhor com essas palavras. La palabra consumado es significa hecho está. A palavra está consumado significa que tudo foi feito. Esta es una expresión de que Él hizo algo perfecto. Isso é uma expressão que ele fez uma coisa perfeita, Al punto de que el mismo Señor dice que entregó su espíritu. até o ponto que fala que o mesmo Senhor entregou o seu Espírito. Él no quiso decir simplemente de que su vida terrenal había acabado ahí, Ele não somente queria falar que sua vida terrena havia acabado ali, sino que podemos ver que de verdad sucedió algo en esa cruz. senão que a gente pode ver que estava acontecendo algo naquela cruz. Se resolvió el problema del hombre. O problema de um homem foi resolvido. Y mientras meditaba esta palabra, E mientras eu estava meditando nesta palavra, recordé eu me lembrei que hace unos años yo escuché el Evangelio. que há uns anos eu compartilhei o Evangelho. Y empecé a compartirlo en mi universidad. E eu comecei também a compartilhar este Evangelho na minha universidade. Y una vez le compartí a un amigo E uma vez eu compartilhei isso para um amigo, que el problema de la vida era Satanás, que o problema da vida era Satanás, era el pecado, era o pecado, y era que estábamos separados nosotros de Dios. e era que nós estávamos separados de Deus. Y él me preguntó después a mí, E ele me perguntou depois, ¿cómo podría ser una respuesta para una persona que tal vez había sufrido un problema? como que isso poderia ser uma resposta para uma pessoa que tinha um problema muito grave. Y me dio dos ejemplos. E ele me deu dois exemplos. Tal vez una persona que vivió abusos Talvez uma pessoa que sofreu de abusos o un problema terminal. ou alguma doença terminal, Y en esa ocasión yo no pude contestarle, mas naquela época eu não consegui contestar ele, porque en ese momento pensé si realmente el Evangelio era una respuesta para eso. porque eu não sabia exatamente se o Evangelho poderia ser uma resposta para isso. Pero ese día me dejó pensando Mas naquele dia eu fiquei pensando y me di cuenta que yo no conocía qué problemas se había resuelto en la cruz y en la resurrección. e eu me percatei que eu não conhecia exatamente o que problema foi resolvido na cruz e na ressurreição. Quisiera que me acompañen a leer otro versículo. Eu gostaria de ler outro versículo, En 1 Corintios 1:18. 1 Coríntios 1:18. Dice, porque por la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Sabemos que en el principio el hombre no tenía ningún problema. A gente sabe que nós, no princípio, a gente não tinha nenhum problema. Hoy sufrimos todos los problemas porque el hombre perdió a Dios. Mas hoje a gente sofre todos os problemas porque a gente perdeu a Deus. Y esto también me recordaba cuando en Lucas 23:45 hablaba E isso me lembra também que em Lucas falava que las personas que estaban ahí que as pessoas que estavam ali estaban viendo que estaba sucediendo su muerte. estavam olhando para a cruz e eles estavam vendo o que estava acontecendo nela. Pero lo único que ellos podían ver era que el cielo se oscureció y la tierra tembló. Mas apenas eles conseguiam ver que a terra estava tremendo e que a terra tinha trevas. Pero dice que también ahí se estaba rasgando el velo. Mas a palavra fala que ali também o véu estava sendo rasgado Del tabernáculo do tabernáculo por su muerte. por sua morte. No era por algo que fue casualidad. Não foi somente uma casualidade, De verdad esto era un mensaje. senão que isso era uma mensagem. Y por esta separación E por essa separação, el mundo ve la cruz o mundo viu a cruz solo como un hombre clavado ahí. somente como um homem que foi cravado. Parece que no fue poderoso o notorio. Parece que não foi uma coisa poderosa ou que a gente tinha que olhar para isso. Que no tuvo éxito su muerte. Que sua morte não tive sucesso. Y hoy en día actualmente la cruz es un solo dato general. Mas hoje, atualmente, a cruz é somente um dado geral. Las personas lo ocupan como un adorno. As pessoas somente ocupam a cruz como uma coisa que eles podem pôr em suas casas. Y también se lo pueden poner en su cuerpo por diferentes significados. E também eles podem usar a cruz nos seus corpos com diferentes significados. Y la iglesia tradicionalmente se esfuerza por querer solucionar los problemas. E também vemos que a igreja toma muito esforço para solventar muitos problemas. Que Dios existe para que se resuelvan los problemas. Que Deus existe para que Ele resolva os problemas. Pero ¿acaso en la cruz no se resolvió el problema del hombre? Pero é que acaso na cruz não resolveu o problema do homem? ¿Acaso la cruz fue carente? Acaso foi que a cruz foi carente? Porque los problemas siguen estando en la vida del hombre. Porque os problemas continuam na vida do homem. Pero ¿qué tipo de problema se resolvió? Pero que tipo de problema foi resolvido na cruz? Es que el hombre desde que nace esclavo del pecado. É que o homem desde que nasceu, ele nasceu escravo do pecado Y de Satanás. e de Satanás. No conoce a Dios. Ele não conhece a Deus. Y por esta razón no quiere estar con Dios. E é por isso que ele não quer estar com Deus. Hay una muerte espiritual que no se puede percibir a ese Dios vivo. Há uma morte espiritual que não consegue perceber a esse Deus vivo. Y se conoce a Dios de diferente manera. E a gente conhece a Deus de uma maneira muito diferente. Pero ¿cómo el hombre ve a Dios? Como é que o homem olha para Deus? Quisiera que leamos conmigo en Ezequiel 33:10. Eu gostaria de ler Ezequiel 33, 10 y 11. 10 e 11. Ezequiel 33, 10 y 11. Dice: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que diga: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viviremos então? Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do impio, mas em que o impio se converta do seu caminho e viva. E convertei vós dos vossos maus caminhos. Pois, por que nação morrereis, ó casa de Israel? Esta es la forma que el hombre ve a Dios. Este é o jeito que o homem
olha para Deus. Piensa que quiere la vida de uno Ele pensa que Deus quer a vida de as pessoas para condenarlo, para condená-los, para juzgarlo, para juzgar-los, porque hay maldad en nosotros. porque a gente tem maldade. Pero Dios no está diciendo eso. Mas Deus não está falando isso. Dios está diciendo que Él quiere que se arrepientan de su maldad. Ele está falando que Ele quer que o povo se arrependa de sua maldade. Y no quiere la muerte del hombre, Ele não quer a morte do homem, sino que quiere que se vuelva a Él. senão que Ele quer que o homem volte para Ele. Dios no quiere que el hombre siga en esta condición, Deus não quer que o homem fique nessa condição, sino que pueda tener vida, dice. senão que ele possa ter vida. También quisiera que pudiéramos leer otro versículo Também vamos ler outro versículo en Hebreos 1:9. em Hebreus 1:9. Dice así: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreus 1:9 diz: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a tus companheiros. Pero por la desobediencia del hombre Mas pela desobediência do homem hay una consecuencia. há uma consequência. El hombre ya no está con Dios. O homem já não está com Deus. Y ese pecado E esse pecado tiene que haber una paga, é preciso que por esse pecado haja um pago. porque la misma palabra de Dios dice que Él es Dios de justicia. Porque a mesma palavra fala que Ele é Deus de justiça. Merece un castigo. Ele merece um castigo. Es decir, alguien tiene que recibir eso. Eu quero dizer que alguém tem que receber esse castigo. Pero ¿quién es ese alguien? Mas quem é esse alguém? Quisiera que leyéramos Romanos 3:25. Eu gostaria de ler Romanos 3:25. Se lo voy a leer en otra versión yo. Eu vou ler na outra versão. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Hay un versículo en Salmos Há um versículo em Salmos que dice que el amor y la justicia se besaron. que fala que o amor e a justiça se besaram. Esta es una alabanza que los hermanos también del Salvador hicieron. Isso é um louvor que os irmãos do Salvador fizeram. Esta es una combinación muy extraña, É uma combinação muito estranha, porque hay un castigo, pero hay amor. porque há um castigo, mas também há amor. De verdad, Cristo murió por el pecado de uno para que nosotros nos encontremos con Dios. De verdade que Jesus morreu por nossos pecados para que nós possamos encontrar com Deus. De verdad, ¿qué pasó en la cruz? O que aconteceu na cruz? Quisiera que pudiéramos seguir leyendo en Juan 19, Eu gostaria de continuar lendo no João 19, del 31 al 37. de 31 até 37. Y dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. João 19:31 fala: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados.
Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, dos soldados lhe foram ao lado como uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é a verdade o que diz, para que também vos o criais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Si ustedes ven, perdón, no nos deben pasar a las mujeres aquí. Lloramos mucho. ¿Qué estaba sucediendo ahí? O que estava acontecendo ali? ¿Qué significa esa agua y sangre? O que significa essa água e esse sangue? Que le hayan traspasado su costado ahí. Que traspassaram o seu costado ali? ¿Quién estaba viendo eso para decir que era verdadero eso? Quem estava olhando isso para falar que isso era verdadeiro? Quisiera que podamos leer también en Primera de Juan Eu gostaria de ler também 1 João 5, capítulo 5, capítulo 5, versículos 6 al 9. versículos 6 e 9. Y dice: este Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. E este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus o Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E por Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que desceu, o Filho testificou. Podía ver de verdad que se estaba cumpliendo todo aquí. Eu conseguia ver que tudo estava sendo cumprido ali. El Señor vino al mundo sin pecado, O Senhor veio para o mundo sem pecado, limpio, sin mancha, sem nenhum pecado, a morir y a entregarse, para morrer e entregar-se, derramando su sangre derramando o seu sangue por nosotros. por nós. De verdad, no cabe en mi cabeza pensar que Él se hizo maldito por mí. Eu não consigo como é que ele foi feito maldito por mim. De verdad, el que recibiera esto era castigado por Dios. Que ele fora para a cruz era um castigo de Deus. El Señor tuvo que dejar su trono Ele tive que deixar o seu trono por amor a nosotros. pelo amor que ele tive por nós. Siendo humano como nosotros Sendo um homem como nós y separándose de Dios. e separando-se de Deus. Y ahí podemos ver E ali é onde podemos ver cuando el Señor clama, que quando o Senhor clama, ¿por qué Dios lo estaba abandonando? porque Deus estava abandonando ele, Y nosotros toda una vida sin Dios, e nós toda uma vida sem Deus, no nos damos cuenta de ese sufrimiento. não nos percatamos desse sofrimento, Y el Señor se estaba separando mas o Senhor estava separando-se de Deus por mi culpa, por minha culpa, por mi pecado. por meu pecado. Y con esto también quisiera darles un ejemplo. E com isso eu gostaria também de falar uma exemplo. Sé que aquí hay varias personas con lentes. Eu sei que há muitas pessoas com lentes, óculos. Y sé que para usar lentes que no se puede ver bien. E eu sei que as pessoas que usam óculos é porque eles não conseguem ver bem. Yo también usé lentes. Eu também usei lentes.
Y en lo personal, cuando quería ver a alguien desde lejos, no alcanzaba a ver quién era. E personalmente eu não conseguia olhar as pessoas que estavam muito longe de mim. Sabía que había alguien, pero no sabía quién era. Eu sabia que havia alguma pessoa, mas eu não sabia quem era ela. Pero así es como Dios también estaba mostrando del Antiguo Testamento. Mas é assim como Deus estava mostrando para nós no Antigo Testamento. Antes solo era la sombra. Antes somente era uma sombra. Quien se tenía que creer, hermano, se sabía en qué persona creer. Que a gente tinha que começar a olhar para o que pessoa ele tinha que crer. Ahora yo me operé los ojos hace unos meses. Agora eu já não uso meus óculos porque eu estou bem. Y ahora yo puedo ver su cara. E agora eu posso ver suas faces. Incluso puedo ver los que están sentados allá afuera. Também eu posso olhar para os que estão lá. Puedo mencionarlos todos, pero no. Não consigo mencionar todos. Y así es lo que el Señor también hizo. Mas é isso o que o Senhor fez. No solo eran solo profecías por cumplir, Não somente profecias para cumprir-se, sino que era un cumplimiento senão que era um cumprimento para creer en una persona. para acreditar em uma pessoa. Y ahora para poder creer de verdad en esa persona, E agora, para que nós consigamos crer de verdade nessa pessoa, Dios lo estaba presentando. Deus estava mostrando para nós. Ya podíamos creer en alguien, Agora a gente já consegue crer em alguém. ya podíamos creer quién era el Cristo. Agora a gente consegue ver quem é o Cristo. Y ese es Jesús. E esse é Jesus. Por eso meditaba Por isso que eu meditava que no tomara a la ligera lo que el Señor prometió. que a gente não tem que tomar como uma coisa muito simples o que Deus prometeu. Como leíamos anteriormente, Como a gente leia anteriormente, aquí la Trinidad de Dios aqui a Trindade de Deus estaba anunciando que Jesús era el Cristo. estava falando que Jesus é o Cristo. Es nuestra salvación la que Dios quiere revelar. É nossa salvação que Deus quer revelar. Quisiera que leamos también Sofonías 3, versículo 16, 17. Eu gostaria também de ler Sofonias, capítulo 3, 16 y 17. versículos 16 e 17. Dice, en ese día la proclama en Jerusalén será: ánimo Sión, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador, se levantará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram, por causa da reunião solene, eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. El Cristo nos estaba encontrando con Dios, O Cristo estava nos encontrando com Deus. y cuando la vida de Dios está en nosotros, E quando a vida de Deus está em nós, de verdad los problemas acaban. de verdade os problemas acabam. Porque la cruz no es para resolver los problemas terrenales, Porque a cruz não é para resolver os problemas terrenos, o que sea para pausar un dolor con el tiempo, ou que seja para que a gente não tenha dor com o tempo, o se piense que sea alguna anestesia para dejar de sentir dolor. ou que a gente pense que é alguma coisa para não sentir dor, Porque los problemas siguen. porque os problemas continuam. Pero ¿cuál es la locura de la predicación de la cruz? Mas qual é essa loucura da pregação da cruz? Porque el poder de Dios era que Él estaba muriendo ahí Porque o coração de Deus era que Ele estava morrendo ali. y nos estaba encontrando con Él. E Ele estava nos encontrando com Ele. Entonces, ¿qué es el consumado es? Então, o que é isso que está consumado? Pensaba que de verdad era la verdadera libertad
Eu pensava que é a verdadeira liberdade del opresor de Satanás, do opressor de Satanás, del yugo del pecado, do jugo do pecado, para que yo pueda estar con Dios. para que eu possa estar com Deus. Él resucitó Ele ressuscitou para que el problema fuera resuelto para siempre. para que o problema fosse resolvido para sempre. Quisiera leer otro versículo, Eu gostaria de ler de outro versículo, Romanos 14:17. Romanos 14:17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Este versículo lo compartió un hermano en un taller. Esse versículo um irmão compartilhou para nós em grupo. El reino de Dios bajó a la tierra, O reino de Deus baixou para a terra, no para resolver problemas terrenales, não para solventar problemas terrenos, sino mi problema espiritual, senão o meu problema espiritual, que era no estar con Dios. que era não estar com Deus. Y cuando de verdad yo puedo ver esto, E quando eu consigo ver isso, de verdad, ¿qué puede ser problema? o que pode ser um problema? Si yo estoy con Dios, Se eu estou com Deus, no es que se resuelvan los problemas, não que o problema se solventa, sino que mi problema espiritual fue resuelto. senão é que meu problema foi resuelto espiritualmente. Y como les comentaba, E como eu falava para vocês, una vez me preguntaron en la universidad, uma vez alguém me perguntou na universidade, y ahora el Señor me permitió ver e agora o Senhor me permitiu ver qué problema fue resuelto. qual foi o problema que ele resolveu na cruz. Ustedes vieron al pastor Joaquín, Vocês olharam para o pastor Joaquim, él podía sentir que su mayor problema era la enfermedad, ele podia pensar que seu maior problema era a sua doença, pero el pastor David nos comentaba mas o pastor Davi falava para nós que en ningún momento se quejó de su enfermedad, que em nenhum momento ele começou a falar alguma coisa mala da sua doença, sino que él decía que quería creer que Jesús era el Cristo. senão que ele queria crer que Jesus é o Cristo. Eso es lo que causa cuando nosotros creemos. Isso é o que acontece quando nós cremos. Podemos vivir para Dios, A gente pode viver para Deus, porque el que vive para los problemas, porque a gente que vive para os problemas, vive para eso siempre. vive para isso sempre. Pero el que vive para Dios, Mas o que vive para Deus, de verdad encuentra el verdadero reposo en el Cristo. de verdade, ele encontra a paz no Cristo. También tenemos a un hermano Também a gente tem um irmão que no le querían dar permiso para venir acá que não conseguiu o permisso para vir para cá y él renunció a su trabajo. e ele deixou o seu trabalho. Ustedes pensarán que perder un trabajo es importante, Vocês poderiam pensar que deixar um trabalho é muito importante. claro, se necesita trabajar, É claro que a gente precisa de trabalhar, se necesita comer, a gente precisa de comer. pero una vez Pastor Cho dice Mas uma vez o pastor Joe falou que la fe no es para subsistir, que a fé não é para subsistir. la fe es para encontrarme con Dios. A fé é para nos encontrar com Deus. Y el hermano no tomó de gran mayor perder un trabajo, E o irmão não pensou que perder um trabalho fosse alguma coisa muito grande para estar acá. para estar aqui. Entonces, esto es lo que el Señor me ha permitido ver, Então isso é o que o Senhor me permitiu ver. que aquel hombre, como dice la palabra, como llaga podrida, Que aquele homem que estava morto, el Cristo nos sanó, o Cristo deu a vida, nos restauró, nos restaurou. nos hizo nuevo para su obra, Ele nos fez nova criatura, para poder de verdad creerle a Dios, para que a gente possa crer em Deus, poder oír a Dios. que a gente possa ouvir a Deus. Eso es lo que Dios quiere, Isso é o que Deus quer, que nosotros podamos estar con Él. que nós podamos estar com Ele. De verdad es el corazón de Dios. De verdade, isso é o coração de Deus. Y el que nos está diciendo que esta es la verdad, E quem me está falando que essa é a verdade, que Jesús es el Cristo, que Jesus é o Cristo, no somos nosotros, não somos nós,
sino que es Dios. senão que é Deus. Por favor, crea eso. Por favor, acredite nisso. Vea que viene de parte de Dios. Escute isso como que é de parte de Deus. Eso es ocuparse de su salvación. Isso é ocupar-se de sua salvação. Que pueda disfrutar esta vida con Dios. Que possa desfrutar desta vida com Deus. De conocer a Dios. De conhecer a Deus. De estar con Dios. De estar com Deus. Ahorita que estábamos en la prédica del pastor Clair, agora que estávamos na pregação de pastor Clair, yo estaba sentada atrás, eu estava atrás, a la par de pastor Moon. Y yo vi cómo su hijo llegó a buscarlo. e eu vi como o filho de pastor Moon foi buscar ele. Y vio que estaba ocupado, E ele viu que ele estava ocupado, pero él no se fue. mas ele não se foi embora. Se quedó sentado Ele ficou sentado para estar con él. para estar com ele. Eso quiere Dios. Isso é o que Deus quer. Amém.